Hey, where'd this come from? I found it. Well, let's both play. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? Howdy. Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, desse Halloween, eu trago um conto para vocês. E eu selecionei aqui de um livro, que é um livro muito bom para quem gosta do fantástico, que é o Contos Fantásticos do século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. Esse livro aqui, eu já li todo ele junto com as meninas, a gente leu todos os contos e discutiu todos os contos. Esse daqui é um dos melhores livros dessa coleção, aliás, vocês podem adquirir, vocês podem comprar sem medo, né? Logicamente que dificilmente 100% dos contos eles vão agradar, né? Mas geralmente uma coletânea assim com vários autores diferentes, geralmente eles são muito bons. E aí aqui esse livro é dividido, né, em Fantástico Cotidiano e o Fantástico Visionário. E o conto que eu escolhi para vocês se chama A Sombra, do Hans Christian Andersen. E ele faz parte, então, da primeira parte do livro, que são contos do Fantástico Visionário. Tá bom? E aí, gente, eu vou dar spoiler, tá? Pra fazer mais sentido o conto pra vocês. Espero que eu seja clara. Bom, o conto aqui a gente vai conhecer o nosso protagonista, que é um homem... Pelo que eu entendi aqui, é um homem jovem e ele é estrangeiro. E ele vai morar numa cidade muito quente. E onde ele morava não era tão quente assim. Então ele vai sentir essa adaptação. O lugar onde ele vai morar são de terras muito quentes. O sol ele estrala mesmo o dia inteiro e aqui... é narrado pra gente que dá a impressão que ele fica dia e noite, né? De tão quente que é. Que a gente passa aqui no Brasil, né? Essa sensação. E aqui é tão calor, é tão quente, que as pessoas ficam dentro de casa a maior parte do tempo. Elas praticamente não saem. E durante a noite também. Então cada um fica na sua casa, luz de velas. Então fica todo mundo em silêncio, cada um na sua... né, as pessoas ficam muito quietas mesmo. E aí que ele tá lá na casa dele e ele começa essa meio que de frente da casa dele tem um sobrado. Pelo que eu entendi, ali embaixo funciona algumas coisas comerciais. E na janela, que fica praticamente de frente à casa dele, ele começa a observar a casa do outro. E ele observa que tem uma moça lá também. E aí, meio que essa solidão e tudo mais, ele começa a imaginar como seria a vida do outro, o movimento dessa casa. Aí ele pensa assim, imagina se eu estivesse lá, se eu pudesse entrar lá e ver o que acontece, vai vendo. A partir desse momento, existe uma separação dele e da sua sombra. Literalmente, eles se separam. E a sombra passa a ser livre. Ela vai entrar na casa, ela vai ver tudo o que acontece, ela fica livre. E ele passa a ser um homem sem sombra, um homem sem alma, podemos dizer assim também. Passam-se anos e ele sem sombra. De repente, um homem bate na porta da casa dele. E adivinha quem é? É a sombra, né? É ele ali, numa aparência muito boa. Dê a entender que é um homem bonito, bem sucedido, que se deu bem na vida, inclusive até quer se casar e tudo mais.
É a sombra dele que a gente tá falando aqui, gente. E aí eles começam num diálogo, a sombra contando algumas coisas pra ele, e ele pergunta: o que você vê lá fora? Você entrou naquela casa da frente? A sombra fala pra ele: sim. E o homem: o que você viu? Então ele conta algumas coisas. Ele diz que lá nessa casa ele viu muita coisa. Viu o que tinha lá dentro era muita poesia. O que tinha lá na casa, o que tinha lá fora, na casa das pessoas, era coisas incompreensíveis que a gente não entenderia, que ele viu de tudo, ele viu os segredos das pessoas. E aquilo fica fascinante, né? Fica muito interessante. E o homem continua ali sem a sombra. Ele fica fascinado com aquilo, pensando naquilo. Passa um tempo, a sombra... Acontece um evento, uma festa, tipo um baile. E a princesa vai estar nessa festa. E a sombra quer ir. E o nosso protagonista também. Chegando lá, a sombra, ela se toma como homem. E ela faz de tudo normalmente. E ele vai, ele conhece a princesa, ele dança com ela. E ele se interessa por ela, quer conquistá-la e se casar com ela. E ele consegue, tá? Lembrando que agora é só spoiler, tá? Lembrando também que esse livro tem moral da história. E aí que ele quer se casar com a princesa, né? Ele conquista a princesa. E o dono da sombra fica assim: meu Deus, né? Aí a sombra fala assim pra ele: olha, você pode... A sombra, ela tem medo, na verdade, de ser exposta, né? Das pessoas descobrirem que, na verdade, ele é uma sombra apenas. Seria um escândalo, então ele não quer ser descoberto. Então, pra isso, o homem, dono da sombra, tem que ficar em silêncio. Ele fala assim: olha, se você ficar em silêncio, você nunca revelar nada, quem eu sou, você pode ficar, né, ali na corte, você vai viver ali conosco, eu vou prosperar, porque é isso que eu quero cada vez mais, vou me casar com uma linda princesa, e você pode ter tudo o que você sempre desejou, você vai ser bem tratado, vai viver e comer do bem, do melhor, do bom e do melhor, mas vai viver no anonimato. Aí o dono da sombra fica indignado, assim: você tá ficando louco. O que acontece? Ele é levado, então, ele é morto, né? Ele é mandado, ele é assassinado pela sombra. Vejam bem, o homem perdeu a vida por causa da sombra. No começo do conto, eu achei também o protagonista muito ingênuo. É aí que tá o fantástico, tá, gente, da história. Essa questão do duplo, a sombra, podemos dizer assim, duplo, né? Ele é muito ingênuo, porque no momento que a sombra bate lá, chega lá, ele já começa já com um jeito, assim, com umas segundas intenções. E o protagonista aqui, ele não percebe isso. E logicamente que isso não vai acabar bem. Eu acho que algumas das lições aqui do conto é sobre como muitas vezes a gente pode deixar de viver a própria vida, pensando ou naquilo que já se foi, ou pensando na vida do outro. Ele pensa muito de como seria a vida da sombra e esquece de viver a própria vida dele. Então, algumas das mensagens e moral da história pra mim desse conto seria isso. Então, ele perdeu a própria vida por uma sombra, por uma coisa que ele não sabia por onde andava, o que fazia, que aparentemente tinha uma vida muito melhor que a dele, e esqueceu de viver a própria. Bom, no meu entendimento, o conto basicamente nos passa isso, tá, gente? É um conto bem divertido, tem uma atmosfera muito gostosa de ler, bem misteriosa, e eu achei um conto literalmente fantástico, tá?
Fica aqui então minha dica desse conto, A Sombra, e também esse livro, né? Pra vocês adquirirem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!